Então, vamos lá. A gente falou do teorema de Bayes e fizemos o nosso primeiro exemplo, onde a gente tinha um a priori, tinha uma verossimilhança binomial, que era aquele exemplo da mãe de seis crianças, né? E mostramos que uma a priori muito informativa, né? Que eu chamei aqui, eu coloquei uma beta 1000, o que acontecia com ela, né? E a gente viu que ela mudava muito pouquinho, tá? Justamente porque a gente tinha uma observação só, né? A gente só tem, numa binomial, uma observação, que é x igual a 5, e é muito difícil você mudar uma opinião muito forte, né? Muito extrema, na verdade, como naquele exemplo, apenas com uma observação, certo? Como a opinião é muito extrema. Mas a gente hoje vai continuar fazendo alguns exemplos, e hoje eu vou apresentar para vocês uma outra coisa que existe na inferência bayesiana, que na inferência clássica não é muito claro, certo? Não é que não é muito claro, não tem um método específico para isso, tá? Que tem a ver com seleção de modelos, tá? E com previsões. Como que você faz uma previsão bayesiana e como que você faz uma previsão clássica, tá? Então, só que antes de eu chegar nisso, eu tinha deixado para vocês fazerem como exercício, mais para frente a gente pode falar disso, tá? Que era fazer aquele exemplo da mãe, né? Só que trocando a verossimilhança binomial por geométrica, e vocês iam ver que ia dar a mesma coisa, tá? E por que isso acontece, tá? Existe um princípio que você aprende lá em inferência, que existe na inferência, seja clássica ou seja bayesiana, é um princípio que fala o seguinte: se você tem x e y, são dois pontos amostrais. É como se você dissesse assim, ó, x é um vetor de observações, é uma amostra que você coletou em algum momento. Y é uma outra amostra que você coletou, certo? Vamos imaginar que se você escrever uma verossimilhança como função aqui de θ, né? O θ é um parâmetro desconhecido. Se você escolher uma verossimilhança e ela for proporcional a uma outra verossimilhança, ou seja, um outro modelo, tá? Então as conclusões que você vai obter a partir de x e y deveriam ser idênticas. É mais ou menos isso o que diz o princípio da verossimilhança. Outra coisa que também tem a ver com o princípio da verossimilhança diz o seguinte: toda informação fornecida por um experimento, tá? Esse experimento que gerou seus dados x, está contida na função de verossimilhança, certo? Isso daqui é um princípio importante que você tem e que, bem ou mal, faz parte da inferência clássica, vamos dizer assim, algo aceitável na inferência clássica, mas ele não é seguido em todos os procedimentos clássicos, certo? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Os modelos binomial e geométrico, eles têm funções de verossimilhança proporcionais, tá? Se você escrever a função de verossimilhança do modelo binomial, e se você escreveu do modelo geométrico naquele exemplo anterior, vocês vão ver que, tirando uma constante da frente, o restante é a mesma coisa, ou seja, um é proporcional ao outro. Então, pelo princípio da verossimilhança, a inferência deveria ser a mesma, tá? Para θ. E não é o que acontece. A gente fez lá um teste de hipóteses e a gente teve conclusões distintas quando usou um modelo e quando usou o outro. Apesar que a estimação deu certo. Os dois estimaram θ como sendo 5/6. Mas na hora de fazer o teste de hipótese já deu diferença. Se você fosse fazer intervalo de confiança, também daria diferença, tá? Então, o que acontece? O que eu quero... Quando você calcula um p-valor, ou quando você faz um intervalo de confiança, tá? O que você faz quando você calcula um p-valor? Você calcula assim, ó, qual é a probabilidade de eu observar algo igual ou mais extremo do que eu observei, certo? Ou seja, você está falando de algo que não aconteceu. Você está falando de possíveis valores da amostra que gerariam possíveis valores da sua estatística de teste que iriam superar o valor realmente observado. Então, para calcular essa probabilidade, você está preocupado
com o que poderia ter acontecido, certo? Então, vou voltar aqui, ó. Esse princípio diz que toda informação que você tem deveria estar na função de verossimilhança. Você não deveria se preocupar com coisas que não aconteceram e que poderiam ter acontecido, mas que não aconteceram, tá? A mesma coisa é a noção de intervalo de confiança. Quando você faz um intervalo de confiança, você não consegue dizer para mim a probabilidade daquele intervalo conter o parâmetro. Você não consegue, certo? A única coisa que você consegue me dizer é o seguinte: se você tivesse feito muitos e muitos intervalos desse tipo, boa parte deles, ou 95% deles, iam conter o parâmetro. Ou seja, de novo, vem essa ideia de que se eu fizesse coisas que eu não fiz, certo? Eu ia obter tal resultado. A gente fala de coisas que não estão nos dados, coisas que não aconteceram, coisas que poderiam ter acontecido. Então, isso viola esse princípio que está aqui, de que toda informação que um experimento nos traz está na verossimilhança, certo? Então, uma discussão grande que existe entre as inferências, né, as abordagens, é que muitos procedimentos clássicos frequentistas, né, eles não seguem o princípio da verossimilhança, certo? E toda essa abordagem bayesiana segue. Então, é um outro ponto que existe de discussão e que é importante vocês saberem que na inferência bayesiana a gente nunca vai se preocupar com o que poderia ter acontecido. A gente só vai se preocupar com a informação que já está nos dados. Ok? Bom, o que acontece? Eu vou voltar aqui para o teorema de Bayes, tá? E vou escrever de novo aqui essa expressão, só que eu vou para o quadro. Eu quero tirar aquele H ali, para vocês não olharem muito para ele. Não quero que vocês fiquem olhando para aquele H, tá? Ela diz o seguinte: se você pegar P de θ dado X, o que é isso aqui? Opa! O que é isso aqui? É a posteriori, distribuição a posteriori, ou seja, qual é a distribuição de θ dado os dados que eu tenho, certo? Essa distribuição, a gente está dizendo ali, ela deveria ser, né, igual a P de X dado θ, P de θ, sobre P de X. Estão vendo isso daqui? É exatamente o que está aqui em cima sem o H. Certo? Tudo bem? O ponto é o seguinte. Quem é esse carinha aqui, ó? Esse carinha aqui, ó, é a nossa priori. Certo? Quem é esse termo que está aqui? É a distribuição amostral, ou seja, é o modelo, é a verossimilhança. Essa é a parte que tem uma associação com a inferência clássica. Quando alguém fala para você assim, seja uma amostra aleatória de uma normal μ sigma 2. Essa normal μ sigma 2 está aqui, certo? É a que gerou os seus dados. Ok? Essa parte aqui bate com a inferência clássica. Só que eu tenho aqui embaixo um P de X. E aí uma coisa muito importante que vocês têm que saber. Em inferência bayesiana, ou em probabilidade mesmo, se você fala que isso aqui é uma distribuição, P de X dado θ, isso é completamente diferente de P de X. Isso tem que estar claro para vocês. Essa distribuição que está aqui embaixo é a distribuição dos dados independentemente de θ. Não tem θ aqui embaixo. Certo? É como se fosse a distribuição dos dados se eu não tivesse modelo nenhum. Ok? É um conceito novo que não tem na inferência clássica, mas ele é muito útil, muito útil. Eu vou mostrar para vocês como que você encontraria esse cara aqui usando probabilidade 2. Se você aceitar que θ tem uma distribuição, tudo que está aqui no quadro é probabilidade 2. Essas expressões que estão aqui nada mais são do que as que você usa para calcular distribuições condicionais lá em probabilidade 2, certo? Esse cara aqui de baixo, na aula passada, a gente comentou que ele é uma constante. Por quê? Porque ele não tem θ.
Se ele não tem θ, ele não faz parte, né, do argumento dessa função aqui, não faz parte do kernel dessa função. Como ele não faz parte do kernel, ele é uma constante que eu não estou preocupado. Por isso que a gente acaba trabalhando com proporcional ao que está em cima e ignora ele. Ignora para fins de calcular a posteriori, mas eu não vou ignorar isso para a vida toda. Ela tem utilidade, certo? Então, como que você calcula isso usando probabilidade 2? Tá? Se você quer encontrar a marginal de x, você deveria... Eu vou assumir aqui o caso contínuo para facilitar a vida, tá? Se fosse o caso discreto, você somaria. No caso contínuo, você integra. Eu vou assumir o caso contínuo. Então, no caso contínuo, essa P de x que está aqui poderia ser visto como você pegar a conjunta de x e θ e integrar em θ. Todo mundo entende isso aqui? Lembra lá de probabilidade 2? Como é que você encontra a marginal de x? Você pega a conjunta e integra em relação ao componente que você não quer. E vai sobrar a marginal de x. Lembram disso lá de probabilidade 2? Você pode não lembrar direito os exemplos, enfim, mas a ideia geral era essa daqui. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Eu vou descer mais aqui. O que acontece? Quem é P de x dado θ? Esse P de x dado θ, eu posso abrir exatamente como está ali no teorema de Bayes, como P de x dado θ, P de θ de θ, certo? Ou seja, uma conjunta, né? P de A inter B é P de A dado B vezes P de B. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Então, o que ficou aqui embaixo? É a minha priori, a minha verossimilhança, e eu estou integrando em θ. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então tá. Então vamos mais uma coisinha, eu vou botar no cantinho da direita. Um lembrete lá de probabilidade 2. De probabilidade, para a gente lembrar. Se você tem esperança de x, como é que você calcula isso no caso contínuo? Integral de x, distribuição dx. Então, eu vou dizer assim, eu vou colocar integral de x, p de x, dx. Tudo bem? E se fosse uma g de x? Por exemplo, x ao quadrado. Como é que você faria? No lugar do x. No lugar do x entraria o quê? A g de x. X ao G quadrado. de x. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Tudo bem? Então, o que acontece? Qual é isso aqui, na verdade, né? No caso discreto é mais fácil de enxergar, mas é como se fosse uma média, né? Porque se isso aqui fosse no caso discreto, seria o somatório. Seria somatório de x ponderado por pesos. Essa P de x aqui dá pesos para o x. Por isso que isso é uma média. Só que é uma média considerando uma integral. Então, o que acontece? Se você tem uma densidade, né? Imagina uma densidade, vamos colocar aqui um desenho da densidade de x. Vamos imaginar que x é assim, certo? Aqui está o x. E você vai integrar. O que vai acontecer nessa esperança aqui? É como se você fizesse x multiplicado pela altura dessa função aqui. Ó. Essa funçãozinha aqui é a p de x. O que vai acontecer? Todos os pontos x nessa região aqui, ó, vão ter um peso maior, certo? Do que os pontos x que estão nessa altura aqui. Então, isso aqui nada mais é do que a média ponderada de x ponderada por uma densidade. Esse é o caso contínuo, certo? O que é essa expressão aqui de baixo, então? É a média de g de x ponderada pela distribuição de x. Então, de novo, se você colocar aqui x igual a 2, você vai ver o ponto 2, a altura que está, isso vai dar um peso, vai multiplicar o g de 2 em peso, certo? Os valores de x, né, que tiverem maior peso, vão gerar os g de x mais importantes. E a média vai ficar algo mais concentrado, né,
com peso maior perto dos locais em que o P de x é mais alto. Todo mundo entendeu essa ideia? Tudo Sim, bem até aqui? tudo bem. Então, vou assumir essa amostra de tamanho 1 como a minha amostra, tá? De que vocês estão acompanhando. Então, em resumo, tá? Quando você calcula esperança, você está fazendo a média de alguma coisa, estou chamando ali de quadradinho, em relação a alguma distribuição. Vou colocar aqui esse outro, não pode ser quadradinho, né? Enfim, eu vou chamar aqui, não importa, é alguma coisa que vai entrar ali, e eu vou dizer que isso aqui vai ser a integral desse quadradinho que está aqui, vou botar uma seta em azul aqui, ó. Esse vem para cá, certo? E esse que está aqui embaixo vai definir para mim qual é a distribuição que eu vou usar. Não era para estar em azul aqui, né? Vamos botar em vermelho. Aqui vai ser P de quadradinho, D quadradinho. Entenderam a ideia? Ou seja, se eu colocar x aqui, eu estou ponderando pela P de x. Se eu colocar aqui y, eu estou ponderando pela P de y. Se eu colocar o que eu quiser aqui, é a distribuição que eu vou usar aqui. Entenderam a ideia? Quer dizer, é algo que vocês já viram. Eu só estou mostrando, talvez, um outro olhar, tá? Para vocês se familiarizarem com notação. Ok? Esse quadradinho que está aqui embaixo, tá? Eu vou agora colocar ele ali em cima, seria mais ou menos fazer isso daqui, ó. Se eu botar um x aqui, ó, é porque eu estou usando a distribuição de x aqui, a densidade de x. Entenderam? Se eu colocar aqui, vai ser a densidade dessa outra coisa aqui. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Então, tá bom. Então, vamos agora voltar para cá. Olhem para isso aqui. Isso aqui é uma esperança? Pode ser. A gente vai Sim. dizer É. Dá que informação, quadradinho é P de x do teto. dá informação Vamos de lá. x se for Quem derivada. vamos lá, vamos lá. Primeiro, quem é que eu estou calculando a esperança? Quem é a função que está aqui dentro? Tem uma g de x ali. Quem é que está ali dentro? É P de x do D teto. de x P da... de x dado tato. Então, eu vou colocar aqui P de x dado θ. Deixa eu só ver aqui qual a notação, só para eu não quero escrever diferente. Espera aí. Na verdade, aqui, eu vou mudar aqui. Fechou aqui. Ah, tá. Outra coisa, né? Vamos voltar aqui para olhar aqui, ó. Lembrem, né? Eu estou com uma integral aqui, onde esse x aqui está variando, certo? Então, eu estou ponderando por ele. Quem é o meu aleatório aqui é o x, por isso que é uma g de x, tá? O que acontece? Essa expressão aqui, ó, P de x dado θ, nessa integral aqui, quem é que é a parte aleatória que está entrando? A parte aleatória é o θ. É o θ que está variando, certo? Então, esse x aqui não é maiúsculo, porque eu não estou fazendo P de x aqui. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Tipo aqui, ó, esperança de x. Como o x é a variável aleatória aqui dentro, ele depende da variável aleatória, ele fica aqui minúsculo, né, o que a gente costuma usar, aqui minúsculo, aqui maiúsculo. A mesma coisa aqui, o g de x. Como o x para mim vai ser o aleatório, né, então esse x que está aqui dentro vai ficar maiúsculo. Mas aqui, qual é a distribuição que eu estou usando que deveria estar no quadradinho aqui embaixo? Quem é que deveria entrar aqui embaixo? Teto. Θ. Certo? Θ. Então, esse x que está aqui, ó, pode ficar em função de x pequeno, não tem nenhum problema. Certo? Vocês concordam com essa expressão que eu acabei de fazer aqui? Esse aqui foi o quadradinho que veio para cá e a de θ veio para cá. Todo mundo entendeu isso? Sim. Entendi. Uhum. É diferente, né? Você está pegando o valor esperado de uma verossimilhança. É isso mesmo? É exatamente isso mesmo que você está fazendo. Isso daqui nada mais é
do que a esperança da função de verossimilhança. Certo? Outra coisa que é importante vocês saberem, né? Quando você faz essa integral aqui, ó, essa integral aqui, ó, essa integral de x, p de x, dx, o resultado disso pode ter x? Essa integral pode dar x ao quadrado? Não. Não. O que pode dar? Só um número aí, né? Um número, muito bom. Então, uma coisa que vocês têm que lembrar. Esperança de x é um número. Certo? Não pode ter x, porque ele foi integrado aqui. A gente fala que ele foi integrado fora. Eu integrei o x não consegue escapar dessa integral. Dessa integral só saem constantes. Ok? Agora vamos olhar para essa integral aqui. Essa integral, dentro dela, tem x e θ. Quem é que vai conseguir escapar dessa integral? Θ consegue sair dessa integral? Como assim escapar? Escapar, eu quero dizer o seguinte, o resultado dessa integral pode ter θ? Essa Não. integral pode dar θ ao quadrado sobre x? Pode? Não. Não. Não, não pode. Mas pode dar x ao cubo? Sim. Pode. Tá? Por quê? Porque o x não está sendo integrado. Então, o x é como se fosse uma constante nessa conta. Certo? Então, toda essa conta que a gente está fazendo aqui, ó, Mas, aí, nesse caso, diferentemente da esperança de uma densidade, não vai ter que dar um número. Pode estar em função da letra, é isso? mas na verdade é o seguinte, só dessa que eu coloquei aqui. Lá em probabilidade 2, tá? Eu vou ter que falar isso aqui também, porque eu acho que é um requisito de probabilidade 2 importante. Vou botar um paralelo aqui na direita, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, vamos ver, para alinhar todo mundo, tá? Isso aqui foi a minha primeira questão na prova que eu fiz de mestrado de probabilidade. A segunda, e eu errei, tá? A primeira questão que eu fiz no mestrado, sabe qual foi? Era qual é o meu nome? Valia 1 ponto. E eu errei. Como assim? Depois eu explico para vocês, tá? Mas era qual é o meu nome? A prova não tinha cabeçalho, não tinha nada. Começava assim, questão 1. O meu nome é. Tinha um tracinho. Questão 2. Né, era esperança de x é. E aí tinha um tracinho. E eu falo, como assim? Esperança de x é o Ai, que quê? nervoso. Tá doido. Não, mas essa prova era um testezinho para você... Psicológico, né? Sim, mas é algo que é muito importante. Eu uso isso em probabilidade 2 atualmente, tá? E em probabilidade 1 também, até uma parte, tá? Porque você tem que ter isso muito claro para você. O que é a esperança de x? É um número, certo? Agora, vamos lá. Quando você tem esperança de x dado y zinho, certo? Isso daqui, lá em probabilidade 2, tá? Você vai lembrar que esse negócio, não sei se você vai lembrar agora, mas isso daqui é uma esperança que você calcula, se fosse no caso contínuo, é a integral, tá? De x, e aí a densidade aqui é a densidade de x dado y dx, no caso contínuo, certo? O que sai vivo dessa integral aí? X pode sair dessa integral? Não. Não. Tá aí o número de novo, né? Pode sair número. Mas pode sair y dessa integral? Pode. Então, isso significa que aquela esperança ali, ela dá uma função de y. Qualquer coisa que tenha y. Mas não vai ter x. Se tu fizer essa conta, sempre vai dar uma g de y. Ou seja, a gente deveria escrever esperança de x é um número. Esperança de x dado y igual a y, então eu vou colocar aqui é uma função de y. Ok? E por fim,
O que acontece quando você tem isso daqui, ó? Esperança de x dado y, onde esse y aqui, ó, é aleatório, não é conhecido ainda. Isso daqui, tá? Na verdade, é uma g, deixa eu voltar aqui, é uma g de y. Ou seja, é uma variável aleatória. Que variável aleatória é essa? É a variável aleatória que tem como valor observado essa daqui, essa g de y. É um negócio esquisito, mas é exatamente isso. Assim como você tem x e x, x é variável aleatória, x é o valor observado, você tem esperança de x dado y, é uma variável aleatória, e esperança de x dado y igual a y é o seu valor observado. Tá? Isso é lá de probabilidade 2. Mas é algo que, se você não viu dessa forma, é algo que é importante você tentar internalizar isso para você, para a vida. Tá? Assim como saber o que é uma variável aleatória, em uma palavra. Tá? É outra coisa que é importante você saber. A gente tem tentado colocar isso na mente dos alunos. Né? Não sei se vocês sabem, mas o que é uma variável aleatória em uma palavra só? Não tenho medo de responder. Não tô gostando dessas perguntas. Não, relaxa, relaxa. Mas em uma palavra? Uma palavra só. Função. Função, muito bem. Uma variável aleatória é uma função. Ponto. Uma variável aleatória é uma função. Tá? Então, mas depois a gente fala disso, tá? Senão eu vou abrir parênteses. O que importa é o seguinte. Isso que está aqui, ó, tá? Eu vou botar agora aqui embaixo, eu quero que vocês enxerguem. É uma função de x. Tá? Por que é importante ter esses conceitos? Porque, às vezes, você faz a conta, eu peço para você essa conta, aí você faz a conta, e na sua conta, no final, tem θ. E aí você nem percebe, assim, que é algo que não poderia ter acontecido. Tipo, aparecer uma probabilidade negativa, variância negativa, probabilidade maior do que 1, ou probabilidade negativa, é tipo isso. Ajuda você a ter esses conceitos na cabeça. Mas vamos ver, é uma função de x, eu já esperava isso. Por que eu já esperava isso? Olha como é que eu comecei essa conta. O que eu estava calculando? P de x, certo? E agora, olhem que curioso, o meu P de x nada mais é do que a minha verossimilhança fazendo a média dela para vários valores possíveis de θ. Tá? Então, é como se fosse assim, ó. Vou fazer um paralelozinho aqui. Vamos imaginar agora, tá? Vamos para um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Imaginem que eu tenho x dado θ, é uma Bernoulli θ. Certo? Tudo bem até aqui? O meu x aqui, tá? É se... Bom, pode ser aquele da moeda mesmo, tá? Se ocorre cara e zero, caso contrário. Ok? Então, é isso aqui que eu tenho. Como é que a inferência clássica calcula isso aqui, ó? Qual é a probabilidade de x dar 1? Me digam. Substituindo o x por 1 É o na θ. distribuição. Elevado a 1. É o θ. Vocês concordam? Numa Bernoulli, a probabilidade de x igual a 1 é o θ. Certo? Todo mundo concorda? Então, se alguém perguntasse assim para você, eu tenho uma moeda aqui, eu vou jogar ela. Qual é a... Eu quero que você faça uma previsão para mim. Tá? Qual é a probabilidade de sair 1, do meu x observado ser 1?
Você vai dizer para o cara, é θ. Aí o cara vai te perguntar, quem é θ? O que você vai fazer para responder para ele? Ele está te pedindo um número. O que você vai fazer? Você pode recorrer a dados, tá? Você pega a moeda, eu te empresto a moeda. Você pode pegar a moeda, pode jogar. O que você vai fazer? Eu acho que a probabilidade depois... Espera aí, acho que... A probabilidade... A quantidade de vezes que você observou cara e fez uma esperança disso. Tá, vamos lá. Você olhou quantas vezes saiu cara, você pegou a proporção de caras, mas vocês concordam que o objetivo é tentar descobrir quem é θ? Todo mundo concorda? E que na inferência clássica você aprendeu a fazer isso colocando um chapéu assim? Sim. Se você jogar a moeda 20 vezes e derem, sei lá, 10 caras, o seu P-chapéu aqui, sua proporção estimada foi 50%. Todo mundo concorda aqui em colocar 0,5 no lugar de θ e responder para o cara 0,5? Sim. Todo mundo concorda? Sim. Ok. Isso é inferência clássica. Isso se chama previsão clássica. Tá? Como é que é feita a previsão? Uma coisa antes. Vocês sabem a diferença de estimação e previsão? Você estima com base em coisas que você já observou, e para prever são coisas que ainda não aconteceram. É mais ou menos, tem uma forma mais simples de falar isso. Diferença de... A gente faz estimação de quê e faz previsão de quê? A gente usa em contextos diferentes. Faz estimação Parâmetros do parâmetro e faz a previsão do X. Isso. A gente estima parâmetros e faz previsões para variáveis aleatórias. A gente faz previsão para dados, para X, para Y. E estima θ, mi, sigma 2. Certo? Notem que isso aqui, ó, P de X igual a 1, a gente está preocupado em saber o que vai dar na moeda. Ou seja, isso é uma previsão, não uma estimação. Na inferência clássica, como é que isso é feito? Você pega, estima o parâmetro e usa o que a gente fala, o método tradicional na inferência clássica é o método plugin. O que é o método plugin? Você pega o θ que você encontrou, estimado, e substitui ele lá na verossimilhança, no seu modelo. Então, agora, você não vai mais ter uma Bernoulli θ. Você vai ter uma Bernoulli θ chapéu. É assim que você faz na inferência clássica. Vou dar um outro exemplo. Vocês fizeram modelos, né? Vocês têm isso aqui, ó. Alfa mais θx mais 1 certo? E eu pergunto para você o seguinte, faz uma previsão para mim de um novo y. Eu quero que você faça a previsão de um novo y a partir de um novo x. Como que você vai fazer essa previsão pontual? Eu quero uma estimativa pontual. Quem é a estimativa pontual? Estimar alfa e beta. X. Vai ser isso daqui. Todo mundo concorda? Se X estiver no valor dos dados de cima, sim. O X aqui é o X associado com o Y, tá? Aqui seria YI, né? Aqui seria o XI, mas enfim. O que eu estou querendo dizer é que você pega esse beta aqui, estima ele e bota aqui. Pega o alfa, estima ele e bota aqui. E aí eu pergunto para você, quando você faz essa previsão aqui, é como se você, bem ou mal, assumisse que o alfa e o beta são conhecidos. Vocês concordam? Sim. Você pega o melhor alfa e o melhor beta que você encontrou e faz a previsão. Isso é estimação clássica. Tá? Isso é estimação clássica. Como que isso é feito na inferência bayesiana? Na inferência bayesiana é um pouco... Olha o que a gente faz. A gente encontra a distribuição de y. Então, vamos voltar aqui. Ó. No caso, y ou x, né? Mas, enfim. Se eu quero descobrir a distribuição do x, eu vou fazer essa integral aqui. A gente fez e apareceu isso aqui. Ó.
Ela é o valor esperado da verossimilhança, tá? Em função do θ. Então, vamos olhar para essa integral aqui, ó. E eu vou fazer um paralelo com a inferência clássica, tá? Lembra aquela ideia de média ponderada que eu falei? Que a esperança é uma média ponderada? Sim. Tudo bem? O que eu vou falar agora é importante, tá? Na inferência clássica, o que se faz? O pessoal pega essa verossimilhança aqui, tá? E troca o θ pelo θ-chapéu. Ok? E esse θ-chapéu é o θ-chapéu que maximiza a função de verossimilhança, é o melhor θ que você encontrou, é o de mínimos quadrados, enfim. Mas você pega um bom θ e bota ele aqui. E aí virou uma função de x. Porque o seu θ virou um número. Certo? Eu vou voltar aqui para baixo de novo. Quando você está aqui nessa equação aqui, ó, alfa e beta são desconhecidos. Quando você está nessa aqui de baixo, alfa e beta são números. Certo? Então, você consegue fazer as previsões para y porque eles viraram números. Ok? Então, vamos aqui em cima. A inferência clássica simplesmente pega esse termo aqui e substitui o θ pelo melhor possível. O que a inferência bayesiana faz? Esse é o paralelo, para vocês entenderem. Eu não vou substituir por um θ. Eu vou fazer uma média ponderada, dando peso diferente para os θs. Os θs que eu considerar improváveis vão ganhar um peso menor. Os θs que eu considerar mais prováveis vão ganhar um θ maior. E isso, no final, me dá uma média ponderada da verossimilhança, levando em conta todos os θs possíveis e suas respectivas probabilidades de ocorrência, ou respectivas, vamos voltar para aquele primeiro gráfico que eu fiz aqui, ó. Lembra quando eu fazia isso aqui, ó? Esperança de x. Eu estou pegando esse x e fazendo uma média, levando em conta os valores de x. Quando o x tem uma densidade mais alta, ganha um peso maior. Quando tem uma densidade mais baixa, ganha um peso menor. Então, é a mesma coisa que é feita aqui, ó. Gustavo, Oi. Então é ponderando pela sua priori, é isso? Isso, mas aí vamos lá. Esse que eu estou apresentando para vocês aqui é a previsão bayesiana a priori. Ou seja, é a previsão antes de olhar os dados. Antes de olhar os dados, eu já consigo fazer uma previsão do que vai acontecer se eu ponderar pela minha priori, certo? Então, isso daqui, ó, é a minha previsão, que seria equivalente a fazer essas previsões que vocês estão fazendo aqui, lá em modelos, sem dados. Ok? Então, eu sei que foi uma informação forte, mas a primeira coisa que vocês têm que aprender, então, é que aquele denominador do teorema de Bayes é chamado distribuição preditiva a priori. Por quê? Porque ela faz previsões antes de olhar os dados. Tá? Eu vou mostrar depois como é que você faz a previsão depois de olhar os dados. Mas já é automático. É só você ponderar pela sua priori. Então, esse primeiro ponto aqui é interessante que existe uma pronta na inferência bayesiana para fazer previsões e ela funciona, inclusive, antes de olhar os dados. Tá? E ela é exatamente aquele denominador lá. Tá? Aqui está escrito assim, ó, note que a constante normalizadora de P de θ dado x. O que é a constante normalizadora? Constante normalizadora é a constante que está omitida aqui pelo proporcional. Tá? Ou seja, qual é a constante que falta para isso aqui integrar 1? A constante que falta para isso aqui integrar 1 é exatamente o denominador que eu omiti. Certo? Então, esse denominador aqui também é chamado de inverso da constante normalizadora, essa distribuição preditiva. Mas não se preocupe, o que importa é esse denominador do teorema de Bayes, que a gente não usa na hora de encontrar a posteriori, tá? Ele me dá previsões. Então, vamos voltar para lá onde eu estava, aqui, ó. É exatamente a expressão que eu demonstrei no quadro, está aqui, tá? A gente chama ela de distribuição preditiva a priori. Ela é utilizada para fazer previsões dos dados antes de olhar os dados, né? Então, usando apenas a priori. Mas ela também, então, a primeira coisa, ela serve para fazer previsão. E a segunda coisa, ela também serve para saber se o nosso modelo é bom ou ruim, tá?
Como é que você faz para saber se um modelo é bom ou ruim lá na inferência clássica? Como é que você faz para descobrir se seu modelo é bom ou ruim? Depois que você observa os dados, como é que você faz? ANOVA. Oi? ANOVA. ANOVA? Tá. Professor, várias coisas, né? Mas teoricamente o R2, né? Como medida descritiva. Ok, e o R2 está associado com que tipo de coisa? Existe alguma inspeção gráfica que vocês fazem para ver se o modelo está certo ou não? O que vocês olham? Vou até voltar aqui. Num modelo de regressão, depois que você Além de especifica o seu verificar as modelo... suposições, Oi? além de verificar se as suposições fazem Isso. sentido. O que você usa para isso? Oi? A soma dos resíduos. Resíduos, era isso que eu estava esperando vocês falarem. Se alguém falou antes, desculpem eu não ter ouvido. Mas eu estava esperando vocês falarem para mim. Pedro. Análise de resíduos. Ok? É basicamente isso que vocês fazem. Na inferência bayesiana, a gente não costuma fazer análise de resíduos. Isso não é uma coisa... Você pode trabalhar a vida inteira de forma bayesiana e nunca fazer uma análise de resíduos. Tá? Tem pessoas que têm trabalhos mostrando a análise de resíduos, mas não é algo que faz parte da análise tradicional de inferência bayesiana. Não existe análise de resíduos em inferência bayesiana. Tá? O que você faz em inferência bayesiana? Você faz isso daqui, ó. Você olha se essa distribuição aqui, ó, ela te dá previsões do X, tá? Você consegue descobrir tudo o que seria esperado de observar e as respectivas probabilidades. Então, você pode comparar dois modelos comparando as suas preditivas. Qual deles que acertou mais? O que acertar mais é o que está mais ajustado aos dados. Tá? Vou dar um exemplo. Tá? Vamos lá. Aquele exemplo da mãe de 5 meninos e uma menina. Vocês lembram que a gente tinha dois modelos concorrentes, né? Na inferência clássica, por exemplo. O modelo binomial e o modelo geométrico, certo? Tudo bem? Sim. E outra coisa, você só tinha uma observação, não tem análise de resíduo para fazer. Tá? Eu poderia perguntar assim para vocês, qual dos dois modelos seria o modelo mais apropriado para eu observar o resultado que eu observei? Tá? Como assim? Né? Vamos olhar. Vamos assumir que o modelo binomial é o verdadeiro. O modelo binomial é o verdadeiro. Vou calcular P de x. O que é minha P de x? De acordo com o que está aqui no slide anterior, a minha P de x é essa integral aqui. Ó. É a integral da verossimilhança vezes a priori. Certo? Então, vamos lá. Aqui está aliás, aqui não está, né? Eu não fiz. Tem que ir para o quadro. Vamos para o quadro. Espera aí. Eu chamei de exemplo, só de exemplo, né? Então, vai ser só exemplo mesmo. Então, vamos colocar aqui exemplo. Vamos lembrar. X dado θ, binomial 6θ. Certo? E a gente observou x igual a 5. Ou seja, x era número de meninos em 6 gestações. Em 6 gestações. Também, 6 nascimentos, pode ser, né? Qual foi a priori que a gente usou lá? A gente usou uma beta 1000, certo? Vamos assumir que eu estou usando aquela priori, eu posso usar a que eu quiser. Mas com base na priori que eu tinha, eu vou colocar ela aqui, a minha priori estava dizendo que era uma beta 1000, certo? Então, é como se fosse assim, eu tenho quase certeza que a probabilidade de nascer menino é sempre meio. Mas vamos ver o que aconteceu com essa mãe. Aconteceu x igual a 5. Né? Eu esperaria o quê? X igual a 3, concorda? Se fosse perfeitinho, meio a meio, eu esperaria 3. Deu 5, né? Vamos ver como é que... Desculpa te interromper. Na última aula, a gente tinha montado aquela beta A mais 5, B mais 1. Sim, aquilo era a nossa posteriori. Lá a gente fez a de θ dado x. Que é θ dela dado x, exatamente. Essa daqui foi a nossa posteriori.
A gente já fez ela, mas agora eu vou assumir que eu não quero ainda olhar a posteriori. Eu não quero fazer inferência. Eu quero só descobrir se meu modelo é bom ou ruim. É o meu substitutivo de análise de resíduos, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular P de 5. O que é P de 5? É probabilidade de x igual a 5. Qual é a probabilidade de, nessa binomial, com essa minha a priori, eu observar 5? Certo? Porque eu estou no caso discreto, né? Então, no caso discreto, isso aqui é uma função de probabilidade, ela me dá probabilidades. No caso contínuo, ela me dá densidade, né? Não me dá probabilidade. Mas aqui, no caso discreto, isso aqui é uma probabilidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer exatamente essa conta aqui, ó. Integral P de x dado θ vezes P de θ. Aqui eu fiz ela genérica primeiro, e depois substituí o 5, tá? Então, eu vou fazer ela genérica primeiro aqui, ok? Só para a gente não se perder aqui, ó. Eu vou fazer ela genérica. Eu vou encontrar primeiro ela de forma genérica, tá? Então, vamos lá. Isso daqui vai ser a integral, tá, de P de x dado θ, P de θ, dθ, e o θ aqui é uma probabilidade, vai só de 0 a 1. É uma beta, né? Por que isso aqui ficou integral? Tá? Porque o que estava aqui dentro era a conjunta de x e θ. Como o θ é contínuo, eu integro ele para eliminar ele. Se o θ fosse discreto, eu somaria. Tudo bem até aqui? O que eu fiz aqui? Sim, senhor. Sim. Esperança. Então, vamos substituir as coisas agora. Esperança. Quem é P de x dado θ? P de x dado θ é exatamente o meu modelo, a minha verossimilhança. Então, é combinação de 6x... Desculpa, uma integral, né? É integral de 0 a 1 de combinação de 6x a x, tá? Depois, θ elevado a x, 1 menos θ elevado a 6 menos x. Ok? E aqui, vezes a priori. A priori é uma beta 1000. Então, vai ser gama de 2000 sobre gama de 1000, gama de 1000, vezes θ elevado a 999, 1 menos θ elevado a 999 dθ. É essa conta que eu tenho que fazer. Tem muita constante aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que reparar aqui é que combinação de 6x a x não depende de θ. Então, pode sair da integral. Então, vai ficar combinação de 6x a x. Quem mais não depende? Gama de 2000 sobre... Para fazer essa conta, a gente não poderia direto ir para o ser proporcional e ignorar todo mundo? Dizer proporcional, tem um problema aqui. Poderia, tá? Só que o problema é, como eu estou no caso discreto, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder a tua pergunta depois, tá? Mas eu prometo que eu respondo por que aqui eu não vou fazer isso e por que tem situações que eu uso proporcional e situações que eu não uso proporcional, tá? Você pode usar sempre, só que às vezes ele vai te ajudar pouco e às vezes ele vai te ajudar muito, certo? Então, aqui é um caso que praticamente não me ajuda, só me atrapalha, porque dá o mesmo trabalho, eu vou ter que relembrar ele depois, tá? Eu não vou botar 1000 aqui, 1000 só porque eu estou com preguiça, tá? Mas é exatamente aquelas constantes aqui, essa parte aqui, ó. Agora eu vou juntar, né? Θ com 999 e θ com x. Então, vai ficar dentro da integral θ elevado a 999 mais x. E a segunda parte vai ser 1 menos θ
elevado a 999 mais 6 menos x, e aqui dθ. Ok? Vamos olhar para essa integral. Aqui é o kernel de alguma distribuição conhecida? É. Qual? É uma beta Botando aqui. 1000 mais x. É uma beta. Vamos lá, 999 mais x é a mesma coisa que 1000 mais x menos 1, né? Então, aqui é 1000 mais x. E do outro lado? 1006 menos x. Isso, porque era como se fosse 1000 mais 6 menos x menos 1. Então, é 1006 menos x. Então, aqui é 1006 menos x, certo? Então, se isso aqui é o kernel dessa beta, o resultado dessa integral tem que dar 1 sobre as constantes dessa beta. Então, vamos só finalizar aqui. Essa conta toda tem que dar. Vamos botar aqui. Combinação de 6x a x, gama de 2000, gama de 1000, gama de 1000, vezes as constantes dessa beta, né? Então, primeiro, vai ficar em cima o gama de cada uma delas, né? Então, é 1000 mais x e 1006 menos x. Então, aqui em cima vai ficar gama de 1000 mais x, é o inverso, né? E gama de 1006 menos x, sobre gama da soma disso. Quanto é que dá 1000 mais x mais 1006 menos x? 2006. 2006. E isso daqui, para quais valores de x? Vamos voltar lá no começo, eu deveria ter feito lá no começo. Quais os valores possíveis de x nesse nosso problema aqui? Antes de você observar, quais os valores que x pode assumir? Não é só 0 e 1? 0 a 6. Não, esse aqui, ó. 0 a 6. De 0 a 6. 0 a 6. Ok? Você tem 6 gestações. Quantos meninos podem nascer? Ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. São os 7 valores possíveis que você tem de previsão, se você fosse chutar, certo? Então, aqui no final, quando a gente termina a conta, isso vale para 0, 1, 2, até 6. Agora, olha que surreal, gente. Essa conta que a gente acabou de fazer aqui, ó, é uma distribuição de probabilidade para x que não depende de θ. É como se eu fizesse uma média ponderada, dando pesos muito grandes para quais θs? Quais foram os θs que mais ganharam peso nessa minha integral? Eu fiz uma integral ponderando pela priori. Quais foram os θs que ganharam mais peso? Foi θ próximo de 0, próximo de 1 ou próximo de meio? Próximo de meio, por conta da sua... E a priori? Essa foi a priori que eu botei naquela integral. Eu acabei de fazer a média ponderada da verossimilhança, dando esses pesos aqui para os θs. Ok? Ou seja, θ grande e θ pequeno entrou com peso praticamente 0. E θs próximo de meio ganharam pesos altos. Entenderam? Todo mundo entendeu isso? E chegamos nessa distribuição aqui, ó. É só você substituir. Onde é que tem x aqui? Ó? Tem x aqui, tem x aqui e tem x aqui. Você substitui x por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você vai ter 7 números. É uma distribuição discreta. Você conseguiria escrever ela e fazer o gráfico dessa função de probabilidade. Cada probabilidade de cada um dos possíveis valores x.
Todo mundo entendeu isso? Isso não existe na inferência clássica. Isso aqui é uma maneira de prever X, levando em conta a minha crença a priori sobre o modelo que a gente usou. Ok? O mesmo modelo que o estatístico clássico usaria, só que agora eu só peguei os tetas e dei um peso maior para os mais prováveis, segundo a minha crença a priori. E cheguei nisso que está aqui no meu slide. Ó. Nessa expressão aqui. Ó. É exatamente a que está no quadro. Todo mundo entendeu isso que eu fiz? Gustavo, eu tenho duas dúvidas, se permitir falar. Uma que é boba, rapidinho, se eu puder voltar por gentileza no seu quadro, porque quando você pediu para resolver o exercício, eu fiz assim, só para saber se a anotação está certa. Eu botei que o H é igual, quando você definiu a priori, tá em cima. Eu botei que o H é igual, ali. Eu botei H igual θ, que é uma beta 1000. É certo isso? É errado? Não. O H é o que você usou na sua vida para chegar na beta 1000. Tá? Você deveria escrever θ dado H. Θ dado H é essa beta aqui. Só que se você botar o H, as tuas contas vão ficar com H em tudo. Todas as expressões que você vê em Bayesiano deveria ter um H, todas. Então, como ela tem que estar em todas, a gente ignora. Certo? Então, a gente parte do pressuposto seguinte, que a sua priori para θ, essa beta aqui, ó, está baseada em alguma coisa anterior. E eu vou colocar assim. Então, esquece o H. O H eu só estou te mostrando para você entender como é que a gente entende a priori. Quando você vê uma priori, você na sua mente sabe que ela é condicional à sua história, aos estudos passados, às suas crenças passadas, a qualquer conhecimento que a humanidade tenha e que chegou até você. Certo? Então, esquece o H. Não bota o H. Ok? Beleza. Show. Então, tá, é a outra... anotado. A outra é o seguinte, então, sim, de novo, também não quero ser simplista, mas de uma forma geral, você avaliar a performance de um modelo Bayesiano, você olha para a distribuição preditiva a priori e vê, com base no valor que você observou, qual modelo que te dá a maior probabilidade de você enxergar aquele valor. É isso? Mas só vamos com calma, tá? Você tem duas previsões bayesianas. Você tem a previsão a priori e a posteriori. Tá? Na inferência clássica, só existe a previsão a posteriori. Tá? Então, essa que eu estou mostrando para você é uma que você nunca tinha visto. É uma que serve para o seguinte. Antes de observar os dados, você já sabe os dados que são prováveis de acontecer ou não. Certo? Certo. É mais ou menos essa a ideia. Tá? Então, se acontecer um dado muito doido, muito improvável, das duas, uma. Ou a sua priori estava errada, ou o seu modelo está errado. Ok? Beleza. É isso que eu quero tentar mostrar para vocês. Então, vamos imaginar o seguinte, fazer uma comparação justa. Você é bayesiano e você tem essa crença aqui da beta 1000. Tudo bem? Vamos assumir que todos nós aqui na sala somos bayesianos e acreditamos que um bebê tem 50% de chance de nascer menino ou algo próximo disso. Tudo bem? Algum absurdo nisso? Sim ou não? Nenhum. Nenhum. Então, tá. Então, hipoteticamente, estamos fazendo algo como se fosse bayesiano. Diga, a Aline perguntou? Podia te interromper antes de você dar outro exemplo, porque eu só queria que você, nesse exemplo aqui, me dissesse o nome das coisinhas. O meu modelo é o X dado θ. Tá, então, é aqui. O meu modelo aqui é a binomial. A minha priori é a beta. É a beta. Isso. E eu tenho aí a minha distribuição preditiva? Só com isso você tem uma distribuição preditiva. Essa que é o que eu cheguei no final. Chegou aqui. O importante é confirmar todos os números. Isso. Apesar desses números feios aqui, tá? É só você substituir. Né? O que é 2006? Gama de 2006. É 2005 fatorial. Vai simplificar com esse 2000 fatorial aqui. Ó. No final, você consegue montar uma tabela do tipo assim, ó, x e p de x. Aquelas tradicionais lá de probabilidade 1. Com 0, 2, até 6. É só substituir os números ali em cima. Todo mundo entendeu? Esses valores são simétricos, né, Gustavo? Não sei. Vai dar.
Quando você bota o 0, fica 1000 e no outro fica 1006. E quando você bota 6, fica o contrário, que soma, fica 1006 e 1000. A mesma coisa no 1 e no 5. Ah, sim, sim. E o máximo vai acontecer no 3, que é o que Isso, é esperado, né? Perfeito, é porque eu botei... Vai ter uma distribuição simétrica. Isso, eu botei uma a priori simétrica. Perfeito. Uma ótima observação que você fez. Obrigado. Isso é verdade. Tá? Acaba sendo simétrico, porque eu botei uma a priori simétrica em torno do meio. Mas você tem esses números ali. Então, fica a pergunta do seguinte. Tá bom, eu tenho essa a priori, ok? Se o modelo realmente é binomial, qual foi o número que a gente observou? Qual foi o x que a gente observou na binomial? 5. Então, eu vou olhar para esse carinha daqui. Ó. Quem é o P de 5? Qual é a probabilidade de uma mãe ter 5 meninos se é dada a minha informação a priori e dado o modelo binomial? E aí, essa conta está aqui. Ó. É só substituir o x por 5 e dá 0,09. Ok? Eu não fiz as outras, mas você pode fazer substituindo. Você poderia olhar qual é o máximo. Provavelmente, o maior valor aqui é o 3. Certo? Mas observou 5. Você observou um evento que tem que probabilidade de acontecer? 0,09. Tá? Dada a sua a priori. Agora, como é que eu descubro se esse modelo é melhor ou não do que o modelo geométrico? Eu faço a mesma conta para o modelo geométrico. Tá? E aí, o que vai mudar no modelo geométrico? Você vai fazer essa conta que está aqui. Ó, como é que a gente começou assim? Ó. Começa igualzinho. P de x é igual à probabilidade de x igual a x, é a integral do meu modelo, a minha verossimilhança, vezes a minha a priori, de θ. Qual é meu modelo? O que eu botei aqui? Uma binomial. O que eu teria que colocar aqui para ser o modelo geométrico? Tá? Então, não vou fazer a conta toda, porque ela é muito parecida, mas eu vou colocar aqui assim. Esse aqui eu vou colocar como sendo o primeiro, tá? E o segundo, eu vou dar as informações dele. Vamos aqui embaixo. Aqui, eu vou colocar assim, ó. O que muda para o segundo caso? O segundo caso, eu chamei de y, se não me engano, né? Eu chamei de y como sendo o número de gestações até a primeira menina. Certo? E aí, esse modelo aqui assume uma... Deixa eu escrever de outra forma aqui. A gente está sendo Bayesiano. Y dado θ é uma geométrica. Vamos botar geo 1 menos θ. Por que é 1 menos θ? Porque o parâmetro da geométrica é a probabilidade de sucesso. Nesse experimento aqui, o sucesso é acontecer a menina. Então, a probabilidade de nascer menina é 1 menos θ. Então, é uma geométrica 1 menos θ. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Sucesso. Então, vamos lá. A função de probabilidade de uma geométrica, tá? Se eu escrever como P de Y dado θ, vamos pensar. Se eu precisei de, sei lá, 30 gestações, vamos imaginar um caso extremo, tá? 30 gestações para ter a primeira menina. Quantos eventos, quantos fracassos aconteceram? 29. 29 fracassos e um sucesso. Então, a geométrica sempre vai ser a probabilidade de sucesso acontecendo uma vez e a probabilidade de fracasso acontecendo y menos 1. Y menos uma vezes. Tá? Quando você está lá em probabilidade, o sucesso é o P e o fracasso é 1 menos P. Mas no nosso exemplo aqui, o sucesso é 1 menos P, né? 1 menos θ. Então, esse aqui é o nosso P e esse aqui é o nosso 1 menos P. Tá claro para todo mundo aqui? Tá. Tudo bem? Então, tá. 1 menos θ, y menos 1, e aqui para
Quais os valores possíveis de Y? Quantas gestações pode precisar até nascer a primeira menina? Pode ser uma, pode ser duas, mas pode ser até mais infinito. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Não, eu entendi, mas aí não faria sentido também limitar isso? Porque a gente sabe que não dá para ser mais infinito, Não. porque ninguém vai ter infinitos filhos, Ok, gravidez. Mas se você calcular a probabilidade na geométrica, a probabilidade vai para zero muito rápido. Entendeu? Quando a gente usa o modelo geométrico, é isso que acontece. Tá? Teoricamente, você não poderia limitar. Ok, você pode por uma restrição da mãe, enfim, né? Mas quando você usa o modelo geométrico, é isso que você está fazendo. E isso aqui não é uma questão da inferência bayesiana, não, tá? Isso aqui é um modelo que você poderia fazer como estatístico clássico, certo? Bastaria você pensar nisso. O que a mãe estava fazendo? Se você não é clássico, você teria que pensar. A mãe decidiu ter 6 filhos ou a mãe decidiu ter filhos até nascer a primeira menina? Essa crença é que vai definir o seu modelo. Ok? Mas para fins de observação, os dois chegaram na mesma coisa. Tá? Então, esse aqui é o modelo geométrico, se você fosse usar ele. Nesse caso aqui, qual foi o Y observado? 6. 6. Não é 5. Por que não é 5? Porque é o número de gestações até acontecer a primeira menina. Certo? Todo mundo entendeu? Sim. Então, o que acontece? Aqui você vai fazer aquela integral, tá? Que é muito parecida. Vai cair no kernel da beta, e vai chegar nas constantes que estão lá no quadro. O que importa é que, no final, você consegue ter um quadrinho desse tipo assim, ó. E aqui sendo 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E aí você... desculpa, vou botar o 6 aqui, né? Deixa eu botar. Ok? E aí você vai fazer o quê? Você vai olhar esse cara aqui, ó. Qual é a probabilidade de acontecer o que eu observei? Certo? Então, vamos olhar para lá. Não. Essa daqui, esse é o resultado da conta quando você usa a geométrica, tá? E olha quanto é que deu a probabilidade. 0,01566. O que significa isso? Os dados são os mesmos, tá? Os dados são os mesmos e a priori é a mesma. Só que você deu pesos diferentes, né? Você fez o valor esperado do modelo para diferentes pesos que você deu vindo da sua priori. O que aconteceu? Quando você fez um modelo binomial, é como se você dissesse assim, ó, se o modelo binomial fosse escolhido, a probabilidade de eu observar o que eu observei é de 0,09. Se eu usar o modelo geométrico, a probabilidade de eu observar o que eu observei é 0,015. Então, por aqui, qual a conclusão que você tinha que tomar? Que o modelo binomial está mais bem ajustado aos dados que você observou do que o modelo geométrico. Entenderam? Mais ou menos. Mais ou menos. A probabilidade é maior? Danilo tirou as palavras da minha boca. Tá, alguém falou alguma coisa bem baixinho. Foi a Roberta? A Aline de novo. Só porque a probabilidade foi maior? Sim. Certo? Porque você acabou de calcular a probabilidade de observar o que você observou. Certo? Com a mesma crença que você tinha a priori. Você só comparou. Se eu usasse um modelo e o outro. Esse modelo aqui, ó, não está tão bem ajustado aos dados, combinando com a sua priori, porque ele te deu um evento com menor probabilidade de ocorrência do que esse. Então, como se você dissesse assim, se eu assumir binomial, parece que os dados que eu estou observando com os meus olhos estão mais condizentes com o que eu esperaria observar do que um modelo geométrico.
Só que, cara, aí eu começo a desconfiar da minha priori, porque a sua priori que botou muito peso aí. Mas olha só, você aqui você não pode desconfiar da priori, é a mesma para os dois, certo? A sua priori é o que você sabe antes. Você tem a sua crença a priori. A questão é, você comparou, se você é bayesiano, você aqui vai questionar o modelo, certo? A sua priori é questionada pelos dados. Se você acha que está na hora de questionar a sua priori, é só você fazer esse mesmo procedimento aqui a posteriori, depois de olhar os dados, porque aí os dados corrigem a sua priori. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês entenderam por que é uma distribuição preditiva? Porque ela faz previsões para o x ou para o y. Certo? Vou botar aqui no quadro, né? Ela te faz previsões para o y. Se você fosse fazer uma aposta, né? Prevê aí, eu vou fazer um experimento. Eu vou fazer um experimento binomial. Faz para mim uma previsão. Qual é a probabilidade de sair 2? Você vai calcular a sua preditiva com base na sua priori e vai pegar o valor que deu lá. Desculpa, né? Se você tem que fazer previsão, ninguém vai te perguntar a probabilidade. Vamos dizer assim, qual é o x que vai sair? Aí você vai olhar lá, você calcula a probabilidade de x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, você faz isso aqui, ó. Você faz esse quadrinho aqui. E você pode chutar na moda, no que for maior. É a melhor previsão que você pode fazer. Chuta na moda, se você quer acertar. Ok? Entenderam? Se alguém vai usar um modelo binomial, com as crenças que você tem a priori, você consegue fazer previsão. Isso não existe na inferência clássica, tá? Nem a priori, nem a posteriori. Mas esse da priori é um pouco mais esquisito, porque a gente não tem dados ainda, tá? Mas ele já ajuda o bayesiano a descobrir qual modelo se ajusta melhor aos dados. Estou comparando modelos aqui. Ok? Ok, professor, então ele me ajuda mais na questão de comparação, mas ele sozinho me traz alguma informação? Então, ele faz previsão antes de observar os dados, é essa distribuição aqui. Primeira coisa, ele faz previsão antes de observar os dados. Lembra que eu falei para vocês? A priori faz previsões para θ, então me permite fazer estimação sem dados. E a preditiva a priori me permite fazer previsão sem dados. Ok? Isso não existe na inferência clássica. E além disso, além de fazer previsão, ela também me ajuda a comparar modelos, tá? Somente com base na minha priori. Eu consigo comparar modelos. Ok? Mas para comparar você usou os dados, não? Para comparar você usou os dados, não? Não, eu não usei os dados. Tudo bem, o meu veredito final foi: observei algo muito improvável segundo a minha crença a priori. Certo? Não, mas eu tinha entendido que você só tinha comparado quando você substituiu lá o valor de y igual a 6, o valor de x igual a 5, não? No fundo foi, mas deixa eu fazer o seguinte aqui, só para mostrar mais ou menos assim. Se fosse contínuo, tá? Se fosse contínuo, você poderia ter assim, ó, modelo A e modelo B. Aqui está o x, aqui está o x. E você tem isso aqui, ó. No modelo A você espera isso, e no modelo B você espera isso aqui. Imagina que isso aqui é contínuo, certo? Então não tem probabilidade de x igual a x, é contínuo, certo? Mas tem a ver com densidade, eu posso pensar em moda, enfim. Você tem isso aqui. Só de olhar para a preditiva, você pensa assim, peraí, se eu observar um x muito pequeno, qual o modelo que está mais ajustado para um x pequeno? O que é mais provável acontecer um x pequeno? No modelo A ou no modelo B? Modelo A. Modelo A. Essa daqui é a minha P de x, essa daqui é a minha P de x, certo? Do modelo A e do modelo B. Essas P de x são diferentes, certo? Esse aqui é um modelo exponencial e esse é um modelo normal, vamos imaginar assim, tá? Ou uma exponencial e aqui alguma outra coisa que, sei lá, que também está só nos positivos, poderia ser uma gama, mas garantindo que o primeiro parâmetro não é 1, tá? Para não ser uma exponencial. Enfim, o ponto é, antes de observar, eu já tenho uma noção do que pode acontecer. Aí acontece o seguinte, eu observo exatamente aqui, ó.
Aqui foi meu X observado. O que vocês acham? Escolha o modelo Qual B. modelo? B Oi? tá melhor. B está melhor. O B está melhor. O dado que eu observei esse valor, o B está me dando uma probabilidade maior dele ter acontecido. Sim. Então, assim, apesar de você ter os dados, você pode fazer um questionamento do seu modelo com o que você tinha antes. Do tipo assim, pô, que esquisito isso, né? Eu estava esperando um X. Se você era um defensor do modelo A, você estava esperando um X pequeno. Se você fosse um defensor do modelo B, você estaria esperando um X um pouco maior. Aconteceu isso aqui, você acabou de dar uma evidência, né, de que o modelo B pode realmente ser o mais ajustado aos dados do que o modelo A, certo? E poderia ser um indício de você trocar de modelo. Talvez o modelo não seja o A, seja o B. Tá? Lembrem que essa história de escolher modelo é subjetivo, mesmo na inferência clássica. Isso é subjetivo, não é só a priori que é subjetivo. A escolha do modelo também é subjetiva. Esse exemplo da mãe tendo os filhos é um caso. Se você vai usar geométrica ou binomial. Tá? É um caso em que... Professor, Oi. eu entendi essa parte de servir para comparar modelos, achei que fez super sentido, inclusive, mas eu não entendi a parte da previsão. O que a gente está prevendo? O que a gente pode prever? Não entendi como que a gente pode prever. Você prever a medição que vai ser observada. É só porque, assim, lembra aquela diferença de, por exemplo, né? Você está estudando séries temporais, o PIB, tá? Você quer fazer o dólar. Vamos pensar no dólar, tá? O dólar, alguém pode escrever um modelo para o dólar, tá? O dólar de amanhã depende do dólar de hoje, depende de parâmetros que estão associados com a economia, depende de um monte de parâmetros, certo? Alguém pode ter um modelo matemático para prever o dólar amanhã, certo? Esse modelo matemático vai estar cheio de parâmetros dentro dele. Vai ter beta 0, beta 1, beta 2, vai ter 30 betas lá dentro. Se você quer fazer inferência para os betas, é a estimação que você está fazendo. Mas se você quer fazer inferência para o dólar, você está fazendo inferência para a variável resposta, a variável que depende dos parâmetros, certo? Então, é como se você dissesse assim, é como se a sua P de X dado θ, no caso desse exemplo do dólar, né? O θ seriam os seus betas lá da regressão. E o X seria a sua variável resposta, seria o valor do dólar. Certo? Então, para que serve a preditiva? Eu não conheço os betas ainda. Eu não conheço, eu só tenho minha crença a priori. Tipo assim, olha, algumas coisas que eu sei que influenciam, né? O preço do petróleo influencia, né? Então, você pega coisas relacionadas ao petróleo e começa a tentar estimar o efeito do petróleo, o efeito de qualquer variável, esses pesos, esses betas aqui você não tem, você só tem suas crenças a priori. Você tenta, com base nas suas crenças a priori, fazer uma média ponderada de todos os possíveis parâmetros do teu modelo. Você faz uma média deles com base nas tuas crenças aqui que você tem, para no final você ter aqui, você sair dessa função para você ter uma só assim, ó, que te dá previsão do dólar. Por exemplo, qual é a probabilidade do dólar amanhã passar de R$6? Certo? Na inferência clássica, se alguém te perguntasse isso, qual é a probabilidade do dólar passar de R$6 amanhã? Você vai precisar dos betas. Então, você vai precisar dos beta-chapéus. Então, você vai precisar dos dados. Na inferência bayesiana, eu posso fazer diferente. Se alguém me perguntar qual é a probabilidade do dólar passar de R$6 amanhã, e ninguém me deu dados, certo? Nessa hora, se você falar isso para um clássico, para um bayesiano, o clássico vai dizer, tá bom, vou embora, você não tem dados, tchau. O bayesiano vai dizer, peraí, vamos lá, o que a gente sabe dos betas? Certo? Aí te dão uma informação, você consegue criar a priori sobre os betas. Você consegue escrever uma função que serve para calcular probabilidade, é uma distribuição de probabilidade da variável dólar. Qual é a probabilidade do dólar passar de R$6? É só integrar essa P de X aqui, de 6 a mais infinito, vai dar a probabilidade do dólar passar de R$6, com base nas suas crenças a priori. Entendeu? Entendi, é o caminho inverso, né? Inverso, não entendi o inverso.
tá? O inverso de você não ter os dados, né? Entendi, eu entendi. Tá. Assim, não se preocupem que não é só assim que se faz previsão na inferência bayesiana, tá? Isso eu estou ainda naquela linha de coisas que eu consigo fazer antes de olhar os dados, tá? Ok? Inclusive comparar modelos. Aí vem outra pessoa e fala assim para você, olha só, cara, eu tenho um modelo diferente desse que você fez. Esse foi o modelo 1. Mas aí você conversa com um outro cara que fala para você assim, não é isso. O modelo é outro. Ele chama de um P2 aqui. É uma outra regressão que tem outros tetas. Vou colocar aqui tetas asteriscos, certo? Ou seja, tem betas asteriscos aqui. Esse modelo aqui não é nem linear, por exemplo. É um outro modelo que o cara trouxe que também tem beta, certo? Você, sendo bayesiano, você consegue encontrar a P de X para esse modelo, certo? E aí você consegue fazer uma previsão para esse modelo, se ele fosse verdade, e para esse modelo de cima, se ele fosse verdade. Você faz uma previsão. Probabilidade do dólar passar de R$6. No modelo de cima, deu 0,9. No modelo de baixo, deu 0,4. Certo? Então, você vai pensar assim, pô, se o dólar amanhã passar de R$6, então é porque esse modelo aqui talvez esteja mais correto, né, ou seja, mais próximo da realidade do que esse modelo de baixo que não está prevendo isso. Entendeu? Sim, entendi. Okay? Então tá. Então, tá aqui as duas contas, tá? E aí agora vem a outra parte, que é a resposta ao que o Pedro estava me perguntando, né? Como é que faz isso na inferência bayesiana, tá? Na inferência bayesiana existe a distribuição preditiva a posteriori. Essa daqui é que dá para comparar com a previsão clássica direitinho, tá? Aqui no slide já está a conta, então ela é muito parecida com a anterior, e eu vou tentar só explicar passo a passo o que aconteceu aqui, tá? Primeiro, vamos chamar de X o passado. X são os dados que eu observei. E vamos chamar de Y, é aquele que eu estava chamando até então de X asterisco, ou seja, é uma nova observação. Tudo bem? Beleza. Tá? Então, como eu tenho dado antigo e dado novo, eu vou usar a letra diferente. Você pode colocar um asterisco se você quiser, mas o que interessa é diferenciar o novo do velho. Então, o X é o velho, o Y é o novo. Eu quero encontrar o quê? A distribuição de Y dado X. Certo? Só que a distribuição de Y dado X, ela tem teta, essa função aqui? Ela não tem teta. Certo? Aqui está uma diferença muito grande da inferência clássica para a inferência bayesiana. A inferência clássica faz a previsão para as observações novas, pegando o teta que ele não conhece e colocando um chapéu em cima. Ou seja, substituindo por um valor, ele vira uma constante. Certo? Tudo bem? Ou não? Não, pera, repete o que você falou agora, por favor. Vou repetir. Vamos lá. Vou colocar de novo um negócio que eu tinha escrito em cima lá. Num modelo clássico, tá? Se você tiver esse modelo aqui, ó, y igual a beta 0 mais beta 1x mais 1e. Certo? Se esse erro for normal, você pode escrever isso daqui como sendo y, tendo distribuição normal, com média beta 0 mais beta 1x, e variância, a variância daquele erro lá, sei lá, sigma 2. É equivalente. Essa parte aqui de cima é equivalente a essa aqui de baixo. É a mesma coisa. Todo mundo concorda comigo? Se isso aqui é conhecido, é uma constante mais uma normal, vai ser uma normal com essa média aqui, porque esse erro aqui tem média 0, né? Então, esse y aqui é exatamente uma normal mais uma constante. Vai dar uma normal com essa média aqui. Tudo bem até aqui? Aham. Sim. Esse é o seu modelo. Então, na inferência clássica, se você for escrever a densidade de y, tá? Você escreveria isso aqui, ó, P
de y, eu não vou fechar o parêntese ainda, tá? Lá vai ter assim, ó, 1 sobre raiz de 2π sigma. Aí aqui dentro vai ter ESP, né? Aquela coisa toda. Mas vocês concordam que aqui dentro vai ter betas? Vai ter beta 0 e beta 1 aqui dentro? Sim. Vocês concordam? Então, Sim. tá. Então, o que acontece? Na inferência clássica, tá? Quando eu vou escrever a densidade, eu deveria escrever aqui assim, ó, dado que eu conheço beta 0 e beta 1. Tá? Dado que eu conheço, está ligado. É aquela anotação que eu tinha falado para vocês. Porque, no fundo, matematicamente falando, isso aqui não é uma função de y. Porque é uma função de y, de betas, de sigma, é função de várias coisas que estão aqui dentro. Não é função só de y. Professor, Oi? mas dado que você conhece, é se você estimar, né? Porque a princípio a gente não conhece. Então eu vou fazer só melhor. Eu vou até tirar isso daqui. A minha pergunta é mais de matemática mesmo. Estamos em cálculo 1. Certo? Estamos em cálculo 1 e eu digo para você o seguinte. P de y. O que você esperaria que tivesse do lado direito da equação? Você esperaria algum y do lado direito? Com certeza. Sim. Uma expressão. Você esperaria um ρ do lado direito? Não. Se fosse de y e rola. Então, só está escrito assim, P de y. Só está escrito assim, ó, P de y. P de y é uma densidade, é uma função de y. Você esperaria ter aqui um xi aqui dentro? Um epsilon? Não. Não. Como é que você vai ver um epsilon aqui dentro? Você poderia esperar uma constante aqui dentro? O número 7? Ia te surpreender se tivesse um 7 aqui dentro? Não. Não. Certo? Ou seja, constantes você aceita. Constantes, eu esperaria numa P de y, que constantes nela. Eu esperaria y? Esperaria. Você esperaria um x aqui? Sim. X? O que vocês Porque acham? está na média. Não, Na vamos lá. média. Você está em cálculo 1. E aparece assim, ó, seja a função... Ah, a gente não está considerando aquela parte de cima, a linha de cima. Ó, o que tu acha dessa função lá em cálculo 1? F de y igual a x ao quadrado. Tem uma coisa errada aqui, não tem? O que está errado aqui? Não era uma função de y? Essa função é de x, na verdade. Sim, função é de x, era uma função de y. Como é que tem x aqui? Esquisito, né? Não deveria ter x aqui se é uma função de y. Aí alguém fala assim, não, professor, é que o x é uma constante conhecida, o x vale 3. Aí eu, entendi. Então é f de y igual a 9, tá? Para y maior do que 0. Ok, agora fechou para mim, não tem problema nenhum ter 9, é uma função que é uma constante, tranquilo. Mas se eu escrever x ao quadrado, faz o gráfico da função. Eu não consigo fazer o gráfico da função se alguém não me falar quem é x. Entenderam? Por isso que eu falo aquela ideia de ser constante, de ser conhecido. Tá? Matematicamente falando, uma função de y, eu espero dentro dela y e constantes, eu não espero x. Certo? Agora eu vou voltar ao raciocínio aqui, que eu estava falando aqui, para dizer o seguinte. Na inferência clássica, vocês têm o costume lá de escrever assim, ó, P de y, e o que aparece na direita? Aparece y, aparece π, aparece o exponencial. Todos são números, né? Aparece beta 0, aparece beta 1 e aparece sigma 2. Tudo isso é como se você dissesse, eu vou chamar de G aqui, tá? Quando eu escrevo uma P de Y nessa normal aqui, ó, aparece tudo isso aqui lá dentro. Tudo isso aqui aparece lá dentro. É esquisito, porque eu só estava esperando o quê? Y e constantes. Y está aqui. Então, Y, ok. Π é uma constante? É uma constante, ok. O exponencial, o número de Euler, é uma constante? É, ok. Sigma 2 é conhecido? É uma constante? Ok. Mas peraí,
Beta 0 e beta 1 são constantes conhecidas? Ou são constantes desconhecidas? São desconhecidos. São Vão desconhecidas. ser observadas. Não, ele né? nunca vai ser observado, né? A gente só Gente, estima, a gente não, mas não conhece. Se tivesse Mas chapéu, vocês concordam comigo que é diferente a natureza do beta 0 e do sigma 2? Que o sigma 2, de fato, é um número. Eu poderia fazer, seja sigma 2 igual a 7. Eu poderia fazer isso aqui com sigma 2 igual a 7. Mas eu não posso botar beta igual a 7. Senão, eu não vou conseguir fazer estatística, eu não vou conseguir fazer inferência, porque eles são desconhecidos para mim. Mas, matematicamente, na função, eles têm que estar lá dentro, e por isso eu preciso representá-los aqui fora. Tá? Então, o que eu estou dizendo é... Eu já tinha comentado isso numa aula inicial, né? A gente deveria escrever assim, ó. Porque é como se fosse assim. Se esses parâmetros fossem conhecidos, eles seriam tratados iguaizinhos ao π, ao número de Euler, ao sigma 2, e aí eu escreveria da maneira que vocês estão acostumados. 1 sobre raiz de 2π, sigma, aquela coisa toda. É só nesse sentido, certo? Ok? Beleza. Então tá. Ou vocês estão assim, cansaço, né? Não dá. Ele está repetindo a mesma coisa, chega, vamos ver até onde isso vai. Vamos lá. Pergunta aqui. Se você escreve P de Y, você não vai lembrar que tem beta. Se eu escrever desse jeito aqui, você vai lembrar que do lado direito tem betas, certo? Mas se você quer fazer uma previsão de Y, você não pode ter do lado direito nada que você não conheça. Porque como é que vai ser feita a previsão de Y? Vocês me disseram que a previsão de Y é feita substituindo aqui por chapéus. Substituindo o beta 0 e o beta 1 por chapéus, certo? Então, na prática, como que é feita a previsão clássica? A previsão clássica é feita assim, ó. É como se você escrevesse a distribuição normal, só que agora o beta 0 e o beta 1 são exatamente iguais ao sigma 2, são constantes, certo? Então, isso aqui vai virar uma função que só tem y e constantes. Todas conhecidas, porque você botou um chapéu aqui dentro. É isso que você faz lá em inferência clássica. Então, se alguém perguntasse assim para você, qual é a probabilidade do y ser maior do que 3? Se isso é uma previsão, como é que o clássico faz? Ele bota um asterisco aqui, por exemplo, alguma coisa assim, e vai fazer a integral de quem? Dessa P de y, dado o beta 0 e o beta 1 com chapéu, dy. É assim que ele faz. Porque ele assume que esses betas são constantes agora e vai fazer essa integral aqui. Certo? Só que na inferência bayesiana, a gente nunca pega algo desconhecido e assume que ele é conhecido. A gente nunca vai fazer isso. A gente sempre vai calcular a média dele. A gente não pega um valor para substituir ele. A gente pega a média dele. Então, como que o bayesiano faria nesse caso? O bayesiano faria assim, ó, eu quero a P de Y, certo? A minha P de Y prevista, tá? Deixa eu botar aqui, peraí. Eita, apaga. Aqui. Eu quero fazer uma previsão para um Y novo, dado a minha observação velha. Essa função aqui, ó, ela só tem duas coisas. Ela só tem y, x. Não tem θ aqui dentro. Não pode ter θ aqui dentro, certo? É uma função de y e de x. Não pode ter θ. Então, como que eu vou colocar o θ aqui dentro? Certo? Eu vou colocar o θ aqui dentro fazendo o seguinte, né? Lembrando de probabilidade 2. P de y é a mesma coisa que eu pegar P de y e θ, tá? Só que está condicionado em x, e integro em relação a θ. Ou seja, a marginal é a integral da conjunta, integrando fora, né, a componente que eu não quero, que é o θ.
Então, o que vai acontecer na prática aqui? Vai ficar integral, aí essa conjunta vai ficar P de y dado θ, dado x, vezes P de θ, dado x, e aqui dθ. Ok até aqui? Ok. Silêncio. Vocês estão me ouvindo? Estamos indo. Sim. Vamos lá. Então, Agora tem duas coisas que você tem que perceber. Está parecida com a anterior, mas já mudou uma coisa. Quem é esse cidadão aqui? Quem é essa distribuição aqui? Antes era o quê? Era a priori. E agora? Posteriori. Agora é a posterior. Ou seja, você está fazendo a média ponderada dessa função aqui, dando peso não mais pela priori, mas pela posteriori. Depois de atualizar a sua informação e chegar na sua posteriori. Tá? Agora, aqui tem um outro conceito interessante, que lá na inferência clássica tá dentro, mas você não se preocupa tanto com ele. Tá? Na inferência clássica, quando você coloca o chapéu no θ, tá? É como se você escrevesse isso aqui é o modelo, esse é meu modelo. É como se você colocasse um chapéu no θ aqui. Ó. Na inferência bayesiana, não. Vamos pensar nessa distribuição condicional aqui. Ó. Distribuição de y, dado θ e dado x. Então, vamos só lembrar, quem era o y, dado θ e dado x? Vamos olhar aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Se você soubesse o valor verdadeiro de beta 0 e beta 1, precisaria pegar uma amostra? Se você soubesse beta 0 e beta 1, precisaria de amostra? Não. Mas aí não precisaria de inferência. Não precisaria de inferência, concordam? sim. Todo mundo concorda? Se você conhece... Só se quisesse testar o modelo, né? Pra ver se é certo. Mas não precisa. Mas Não, se mas você já conhece o verdadeiro parâmetro? Se você conhece os valores verdadeiros, eles são a verdade. Não, sim, gente, mas aí você quer uma situação melhor ainda pra testar do que sabendo, conhecendo o verdadeiro. Tô falando que a única coisa que faria sentido é se a pessoa quisesse ver se a parada funciona direito, mas não faz. Eu entendi o seu ponto, mas a gente está assumindo aqui, nesse momento agora, que você conhece você conhece os verdadeiros parâmetros do seu modelo, tá? E alguém te dá uma amostra. Aí eu pergunto, a amostra tem alguma utilidade para fazer uma previsão para y, se você conhece os betas verdadeiros? Você prefere fazer uma previsão para y usando os betas verdadeiros ou usando os beta chapéus? Verdadeiros. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é um outro conceito de probabilidade 2, tá? Eu vou mostrar um exemplo disso bem prático na aula que vem, tá? Que representa todo esse processo aqui, de priori, posteriori, num exemplo médico, que já está no slide. Se vocês quiserem olhar em casa, podem olhar, mas eu vou mostrar. O importante aqui é o seguinte, a distribuição de y dado θ e x, tá? O x é irrelevante para me trazer qualquer informação para y quando eu tenho θ. E aí, lá em probabilidade 2, a gente aprende independência condicional. O que quer dizer isso? Y e x são totalmente independentes se você conhece θ. Ou seja, x não traz nenhuma informação para y se você conhece θ. Certo? Se você fosse pensar no exemplo da sua vida prática de independência condicional, é como se fosse assim. Vocês acham que os genes dos avós de vocês têm alguma relação com os genes de vocês? Sim. Sim. Todo mundo concorda que é sim? Que gênio, gente? O que é gênio? Gene. Ah, Genial. Entendi. Genética. Concordo. Se você conhecesse todo o código genético dos seus avós, mas não soubesse nada dos seus pais, só dos seus avós, vocês não acham que isso traz informação sobre você, sobre alguns genes seus? Sim. Traz informação.
Ou seja, os genes dos seus avós não são independentes dos seus genes. Mas agora imagina o seguinte, imagina que você consegue um mapa genético dos seus pais, todo, completo, do seu pai e da sua mãe, todo, tá? E você quer saber uma previsão, qual é a probabilidade de você nascer com, sei lá, com olhos claros, olhos azuis, enfim, você quer calcular uma probabilidade, a probabilidade de você ter mais de 1,70 m, enfim, usando genética, certo? E você sabe tudo dos seus pais. Aí alguém chega e fala assim para você, poxa, achei o código genético dos seus avós, quer usar no seu modelo? Você vai usar o dos seus avós também ou vai ficar só com o dos seus pais? Só com dos pais. Só com os dos pais. Por quê? Porque os pais já trazem dos avós. É como se fosse assim. Ó. O X é a informação dos avós. O teta é a dos seus pais. Se você conhecesse a dos seus pais, a informação genética dos seus avós é irrelevante para a sua informação genética se você conhece os dos seus pais. Isso é independência condicional. Então, essa distribuição aqui, tudo isso é para dizer que essa distribuição aqui é igualzinha à distribuição de y dado θ. Porque o x é irrelevante, não traz informação nenhuma. Então, no fundo... Mas normalmente isso não acontece, né? Tipo, normalmente a gente não tem o valor verdadeiro. Sim, ok, a gente não tem. Mas na conta aqui você tem, certo? Assim, o que acontece? Na inferência clássica você também não tem, você coloca um chapéu lá em cima, certo? E aí o que vai acontecer aqui? Você vai ficar com essa expressão aqui no final. Integral de P de Y dado θ, P de θ dado X, dθ. E o que é isso aqui? Isso aqui é a esperança do quê? Quem são os quadradinhos? Eu estou fazendo esperança de quem? Esperança em θ. A esperança, ela não é em θ. Ela é em θ dado x. É numa distribuição condicional. Porque eu estou usando aqui uma densidade condicional, então aqui é uma distribuição... Não é o θ puro, senão seria a priori. Isso aqui é a densidade dessa variável aleatória aqui, ó. θ dado x. E aqui dentro, o que entra? P de y dado θ. Ou seja, a verossimilhança esperada considerando pesos da minha posteriori. Essa é chamada distribuição preditiva a posteriori, certo? Ela serve para fazer previsões de y usando os dados x. Porque no final dessa conta aqui, ó, o que vai sobreviver dessa integral? Tem como sair θ dessa integral? Não. Tá valendo. Tá dado, né? O θ vai sumir. O x para você é uma constante, são os dados que você já observou. Então, você vai ficar com uma densidade, certo? Só que ela usa o x que você observou. Mas é a mesma coisa que a anterior. Você, no final, vai ter aqui alguma coisa do tipo assim, sei lá, pode dar aqui y sobre x ao cubo, enfim, vai dar uma densidade, certo? Mas você consegue fazer o gráfico dela, porque esse x aqui é conhecido, é da sua amostra. Certo? Eu vou apagar isso aqui para não ficar no quadro, para não avacalhar aqui. Tá? Mas é basicamente isso. Eu vou colocar aqui no quadro para vocês. A conta que eu acabei de fazer é essa daqui. Tá? E aqui está escrito, ó, usando independência condicional de x e y dado θ. Foi quando passou daqui para cá. Aqui está a posteriori, chegamos nessa expressão aqui. Essa expressão, que é a forma, né, da distribuição de y dado x, é o que a gente chama de preditiva a posteriori. É com ela que a gente faz previsões bayesianas. Tá? E aí, o que eu queria que vocês tentassem fazer? Eu vou fazer no quadro, mas eu queria que vocês tentassem fazer. Tá? Naquele exemplo de uma moeda. Tá? No exemplo de uma moeda. Eu vou colocar no quadro o exercício que eu quero que vocês façam. Tá? É aquele primeiro ali. Eu vou começar a aula que vem com ele. Prometo. Tá? Professor, Mas...
eu queria que vocês... Rapidinho, só para não trocar o assunto. No assunto anterior, que você disse que uma informação X não influenciaria em Y, você usou o exemplo da genética. Se eu usasse que a informação anterior, por exemplo, que o meu pai é mais baixo que meu avô, e a variável que eu quisesse prever seria o quão mais baixo fosse que meu pai, eu entraria... O que isso diferiria dessa independência condicional aí? Não, é que é o seguinte, independentemente disso, se você conhecesse todo o código genético do teu pai, toda a informação que o teu avô poderia te trazer já está contida no código genético do teu pai. Entendeu? Então eu não poderia usar como uma taxa de defasagem ou crescimento, por exemplo. Mesmo que fosse, se não tiver no código genético do teu pai, não chega em você. Entendeu? Estou falando agora de genética aqui, tá? Mas em termos de probabilidade, o ponto é, se você conhece os parâmetros, não adianta coletar dados, porque o máximo que os dados conseguem fazer é estimar os parâmetros, chegar perto deles. Mas se você já conhece eles, os dados são irrelevantes. Se nós conhecêssemos todos os parâmetros, não existiria inferência. Entendeu? Ok. Então, obrigado. Não preciso da amostra, é mais ou menos isso. Mas é o seguinte, eu queria que vocês se convencessem, né, de uma coisa que não é se convencer a coisa da inferência bayesiana, é entender a diferença de fazer uma previsão antes de olhar os dados e depois de olhar os dados. Então, é esse o problema que eu quero que vocês façam. Vocês vão assumir o seguinte experimento. Vocês vão jogar uma moeda, certo? Então, você vai ter assim, ó, X é 1 se der cara, certo? E 0 caso contrário. Segunda coisa que você vai ter é o modelo. Você vai usar um modelo X dado θ, Bernoulli, algo bem tradicional e usual na inferência clássica também. Isso não importa se é clássico ou bayesiano, mas é uma Bernoulli θ, certo? E você vai usar o seguinte, vocês estavam dizendo que a priori, que eu usei aquela hora, beta 1000 é muito esquisita porque é muito informativa. Tá bom. Então, vamos usar a priori mais não informativa possível. Todo mundo concorda que dizer isso aqui é dizer que o θ pode ser qualquer coisa? Sim, θ é bom uniforme 0,1, então θ é qualquer coisa. Pode ser tanto valores baixos quanto altos, não sei. Ok? Não tem informação nenhuma nesse meu θ aqui. Ele só está me dando uma informação. θ está entre 0 e 1. Isso é melhor do que fazer inferência bayesiana? Bayesiana não, inferência clássica? Então, eu quero mostrar para vocês algo aqui que você consegue fazer e eu vou comparar isso, tá? Na aula que vem eu comparo com o clássico, tá? Tá. É que, na verdade, no clássico, com uma observação, você não vai conseguir. Eu vou fazer agora com vocês aqui, vocês vão fazer em casa, né? Sem observação e com uma observação. São dois casos que não dá para fazer no clássico, mas eu quero que vocês vejam a diferença no bayesiano que gera. E na aula eu comento com o clássico, tá? E aí eu quero o seguinte, eu quero que vocês calculem para mim probabilidade de x igual a 1, ou seja, a probabilidade de sucesso antes dos dados serem observados, certo? E quero que vocês calculem a probabilidade de x2 dar sucesso, dado que x1 deu... Aí a gente escolhe aqui, vamos pensar... Vamos assumir que o x1 deu sucesso. Então, isso aqui seria um segundo lançamento. E esse daqui é o primeiro lançamento. Então, vamos lá. Para encontrar essa daqui, ó, você tem que calcular a preditiva a priori. O que usa? A verossimilhança e a priori. Para fazer essa daqui de baixo, você vai usar a preditiva a posteriori. Esse x2 é o meu y, lá dos slides. A preditiva a posteriori usa o quê? Usa a verossimilhança e a posteriori. Então, vocês vão ter que calcular a posteriori também, certo? Então, eu diria que a primeira coisa nesse exercício é calcule a posteriori.
Aí a segunda coisa é, calcule a preditiva a priori. E a terceira coisa, calcule a preditiva a posteriori. Então, você vai conseguir me dizer assim, qual é a probabilidade da cara antes de olhar os dados. Certo? E depois vocês vão ver qual é a probabilidade da cara depois de olhar o primeiro lançamento. Certo? É o que a gente vai fazer no início da aula que vem.